Fala, vôlei fã, tudo bem? Como vocês já podem ver aqui hoje com uma convidada mais do que especial, Rosa Maria, chegando ao Brasil depois de uma temporada vitoriosa no Japão e vai contar para a gente como foi essa experiência. Para quem acompanhou a Rosa no Instagram, não tem a menor dúvida que ela vai falar mil maravilhas da passagem pelo Japão. Uhum. Rosa, obrigado por ter arrumado um espaço na sua agenda para falar conosco aqui hoje. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês, contar um pouquinho de como foi realmente essa temporada super especial. Imagino que o pessoal esteja curioso também, então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Gurginha, pode começar, amigo, tudo bem? Tudo jóia, salve Dani, Bruno Souza, Rosa, que prazer ter você aqui no Web Vôlei. Tenho certeza que a nossa audiência vai pirar aqui com essa entrevista. Cara, são 5 temporadas consecutivas fora do Brasil, 4 na Itália e essa última passagem agora, destaque no Japão. O que você tem de mais engrandecedor na sua carreira com essa experiência internacional que você acha que traz para somar na vida pessoal da Rosa Maria e também profissional? Eu acho que o viver lá fora, ele tira a gente da zona de conforto em todos os sentidos, né? Primeiro você tem que se adaptar e você tem que enxergar a vida e o vôlei e as coisas fora da vida com os olhos de quem vive lá naquele país, dentro daquela cultura. Então, acho que esses 5 anos me ensinaram muito a observar o lado do outro, a por que as coisas são feitas diferentes de como eu sempre estive habituada, de a gente sair daquele achismo, né, de que a gente está certo, ou que só a nossa maneira de fazer é correta. Então, me tirar dessa zona de conforto e experimentar coisas diferentes e muitas vezes desconfortáveis para mim também. Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu levo desses anos jogando fora do país, sabe? Essa capacidade de adaptação, que eu acho que é o mais importante quando você faz essa escolha de sair do país. Você tem que um pouco deletar tudo que você, né, conhece e vive aqui para se adaptar a uma rotina diferente, a costumes diferentes, a crenças diferentes. E como você falou, não diz respeito só ao voleibol, né? Diz respeito à minha vida. Então, eu acho que me enriqueceu muito, culturalmente, voleibolisticamente falando. Então, eu sempre tentei estar com essa cabeça aberta e disponível, né, para aprender e para testar coisas que podiam parecer diferentes para mim, às vezes erradas, mas que eu estava disposta a provar e a entender se aquilo ali fazia sentido para mim ou não e me enriquecer dessa maneira. Bruno, seja bem-vindo. A sua primeira, por favor. Obrigado, Daniel. Abraço para você, abração, Gurja, Rosa, obrigado pela presença. Queria te perguntar o que o voleibol japonês contribuiu com o crescimento do teu jogo, porque sempre tem aqueles malas, né, Rosa? Rosa Maria fez 32 pontos, mas lá o bloqueio é mais baixo, é mais fácil. Então, fala para gente o que o voleibol japonês contribuiu para o crescimento do teu jogo. Isso é muito engraçado, né? Sempre tem mesmo. E assim, o bloqueio é mais baixo, mas parece que tem 12 dentro da quadra te defendendo. Então, assim, é uma coisa que está sendo compensada do outro lado. E isso, para mim, era impressionante. E até hoje, assistindo jogos, ou vendo, quando eu vi as meninas treinando do meu lado, essa questão defensiva, e na verdade é a questão de reação que me impressionou. As pessoas me perguntavam muito: mas vocês treinam muita defesa. Mas como é que eu treino de defesa? Cara, para mim, a técnica, lógico que ela existe, mas o poder de reação das japonesas é uma coisa impressionante. Em meio milésimo de segundo, elas estão no chão pegando uma bola que, assim, eu não tinha nem visto a bola passar e elas já estavam no chão indo atrás daquela bola. Então, eu ficava de cara e ficava impressionada e irritada muitas vezes com umas bolas que elas defendiam, que eu falava: não, não é possível. Essa bola em qualquer outro lugar do mundo ela seria ponto. Sim, não precisava ter bloqueio, na verdade. Quanto menos bloqueio tivesse, mais elas defendiam. Era uma coisa impressionante. E aí você vai um pouco perdendo a paciência também. Se você não tem. Se você não mantém a cabeça ali no jogo, você vai perdendo a paciência, vai querendo atacar mais forte e elas estão lá, no lugar certinho. Então, eu acho que tecnicamente me fez crescer muito, observar elas no meu dia a dia, observar como elas atacavam, como elas colocavam a bola aonde elas queriam. Eu brinco e falo muito sobre a capitã do meu time, que era uma jogadora muito habilidosa. Assim, que eu me lembre de ter convivido e treinado, ela é uma das jogadoras mais habilidosas que eu já conheci. Ela colocava a bola nos buracos da quadra que ela quisesse. E devagar, assim, sabe? E aquilo ali era ponto também. Então, a gente às vezes fica muito focado nessa força, no ataque por cima e tal.
E o voleibol não é só isso, né? Então ali eu aprendi uma escola diferente e consegui absorver um pouco dessa qualidade delas, então foi bem interessante. Ô, Rosa, quando você chega no Japão, normalmente os times, nosso objetivo da temporada é esse, queremos chegar até aqui, você chegar nas quartas de final do campeonato, que é um resultado que o time não conseguia nos últimos 20 anos no Japão, e termina a temporada ganhando uma das Copas. Foi mais do que vocês imaginavam? Cara, foi. Confesso que na V-League ficou um gostinho de que a gente poderia ter ido para a semifinal, mas de fato o objetivo do time, quando foi conversado comigo, era a gente chegar nos playoffs, porque lá são eram 6 times esse ano, né? O formato até ele muda um pouco do campeonato. Nos outros anos eram só 4 que passavam para os playoffs, esse ano foram 6. Mas de qualquer maneira, o objetivo principal do time era estar entre os 6. Então a gente conseguiu, terminamos a temporada em quinto. E acho que a gente tinha time para chegar na semifinal, mas acabou que a gente não fez um jogo muito bom no jogo das quartas de final, e lá é jogo único, tudo jogo único, então acaba, né, punindo, mas tudo bem, o time ficou muito feliz com esse resultado, e de fato, a vitória na V-Cup foi para coroar uma temporada muito, muito legal, muito importante para o time. Eu acredito que tenha sido o primeiro troféu da Denso. Posso estar falando besteira, mas acho que desde que eles subiram para um, assim, foi o primeiro troféu para a equipe. Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte disso e de ver como as meninas se comportaram, porque a gente tinha uma equipe muito jovem. A minha levantadora, por exemplo, era a primeira temporada que ela estava jogando de titular, outras meninas que tinham acabado de sair da universidade, meninas de 18, 19 anos. Então, eu me senti a irmã mais velha delas. E elas mesmas falavam, então foi muito legal, sabe, de acompanhar essas meninas mesmo, jogando e se desenvolvendo, e fazer parte disso também foi muito bom. Rosa, a gente sabe que o mercado ele é cada vez mais precoce, né? Os anúncios de contratações, as ventilações do mercado acontecem no início da temporada corrente, visando a próxima. E pouco se ventilou, pouco se falou sobre possibilidades do mercado da Rosa. A gente sabe que você escolhe onde vai querer jogar. E aí, então, sem falar em nomes, mas qual é a tua preferência? Mercado asiático, europeu ou sul-americano? Olha, vou te falar que é o mercado internacional. Vamos resumir ele no mercado internacional. Confesso que eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil também, mas estudo muito as situações e as oportunidades e o meu momento de carreira. Como a gente falou no início, são 5 anos já fora do país e pesa um pouco, sabe? Lógico, a saudade de casa, a saudade da família, de estar perto, né, das pessoas, mas eu sei que é importante para minha carreira também continuar nessa crescente. Enquanto eu estiver me sentindo confortável e achar que aquilo ali está fazendo sentido para mim, eu vou ficar lá fora, mas a saudade, a vontade de voltar para o Brasil, ela existe. Então, não sei ainda o que vai acontecer para a próxima temporada. Estou estudando as oportunidades e o que fizer mais sentido para mim nesse momento, mas acho que eu ainda tenho. E lá fora está me fazendo crescer muito, então tenho vontade de continuar jogando lá fora por enquanto. Rosa, falando do país, teve alguma coisa no Japão que você não gostou ou é impossível apontar um defeito da cultura japonesa, do Japão enquanto país? E se você puder também contar para a gente o que você mais gostou? Cara, é muito mais pontos positivos do que negativos, com certeza. A cordialidade do povo, a educação, a pontualidade, o compromisso com as coisas bem feitas, tudo feito com muita antecedência e com muita programação. E isso, às vezes, eu acho um ponto positivo, mas às vezes um pouco me incomodava, porque eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem um joguinho de cintura, porque a gente às vezes deixa as coisas fazer na última hora, aí a gente dá um jeitinho. E lá, se alguma coisa não era muito bem programada, dificilmente você ia conseguir resolver de última hora ou dar um jeito. Então, assim, é um ponto muito positivo, mas às vezes eu ficava tentando resolver alguma coisa que eu precisasse, uma situação que tinha surgido de último minuto, e era um pouco mais burocrático, porque lá tudo é muito burocrático, porque de fato as coisas são, né, muito bem feitas e bem organizadas. Então, é isso, resumindo, muito mais pontos positivos, e acho que me ensinou bastante também essa pontualidade, esse respeito, com tudo, né? Com o cliente também, nesse tratamento. Às vezes, quando você vai numa loja, é incrível o tratamento e o respeito que eles têm com os clientes. E
tem várias boas experiências. No time também fui super bem recebida, por mais que a língua fosse uma barreira, muitas vezes elas nunca mediram esforços para se comunicar comigo e para me fazer sentir parte do time. Então, isso foi muito legal, que era um medo que eu tinha, né? Por chegar lá e você não consegue se comunicar. Então, foi bem surpreendente, assim. Ô, Rosa, eu vou aproveitar que você falou sobre língua. Eu queria que você falasse um pouco da Megumi, que é um anjo da guarda que quase todo brasileiro que passa pelo vôlei japonês acaba tendo a ajuda dela. E você foi uma dessas, né? Ela te ajudava em tudo no dia a dia? É aquele braço direito que você fala assim, nossa, sem ela seria difícil sobreviver aqui? Com certeza. Como você falou, a Megumi, ela já é um personagem aí do voleibol brasileiro. Ela era minha tradutora, né? Como talvez alguém que não sabe, ela era minha tradutora lá no time. Ela não estava lá por minha causa, ela já trabalhava na Denso, né? Há muito tempo. Ela trabalhou também em outras equipes do masculino. Já tem muitos anos que ela trabalha lá no Japão. E realmente, ela era quem resolvia tudo, quem me explicava tudo, quem estava comigo ali no dia a dia. E a gente tinha uma relação muito tranquila, porque eu também gostava de me virar sozinha. Então, assim, às vezes eu falava, Megumi, precisa, fica tranquila, eu vou sozinha, eu me viro, mas qualquer coisa ela estava ali para me explicar, para traduzir, para falar com alguém se fosse necessário. E então foi, assim, com certeza transformador na minha situação ali, porque ela traduzia do japonês diretamente para o português. Então, isso faz muita diferença. Às vezes você tem uma tradutora que traduz do japonês para o inglês, aí você ainda tem que traduzir para o português. Eu acho que a comunicação ela fica um pouco perdida. Você perde alguma coisa dentro dessa tradução, sabe? E com ela não, era direto para o português, então facilitou muito o meu dia a dia, facilitou a comunicação com o técnico e com as meninas. Então, eu só tenho a agradecer a ela e toda a paciência que ela teve, porque também é um trabalho muito complicado, né? Então, assim, realmente foi uma pessoa muito paciente que foi minha parceira aí durante essa temporada. Rosa, eu tenho uma grande curiosidade em relação à alimentação no Japão. A gente sabe que o brasileiro ele tem aquele costume de dar uma gourmetizada, de dar uma melhorada na comida. Sei lá, você pega um cachorro-quente nos Estados Unidos e um cachorro-quente no Brasil, pô, não tem nem comparação com o brazuca, né? Como é que é o rodízio de uma comida japonesa no Japão em comparação com o rodízio que a gente está acostumado aqui no Brasil? Então, primeiro que rodízio não tem, né? Assim, o que tem que eu fui lá são aqueles sushis de esteirinha. Então, lá é muito famoso, tem várias redes desse tipo de sushi, mas a grande maioria que você vai são restaurantes que você pede à la carte, né? Pede pratos separados. Mas é isso, é o básico do sushi, é o peixe, o arroz. Alguns até têm um pouco de maionese, dependendo do local que você vai, eles têm alguma coisa a mais no sushi, mas o básico e o geral é um bom peixe, com um gosto assim, realmente diferenciado, muito fresco. O arroz e alguns outros pratos típicos, né? Que não é só o sushi lá no Japão, eu já falei um pouco sobre isso, porque a primeira pergunta, quando eu anunciei que é para o Japão, que as pessoas me faziam mas é isso, você só vai comer peixe cru, mas como é que você vai se virar com a comida? E não sei o quê. E não era só isso, né? Mas realmente a parte do sushi não existe o cream cheese, o frito, nada do que a gente é habituado aqui no Brasil, mas é muito, muito saboroso. Bom, Rosa, ano olímpico, né, um ano super importante e nas nossas análises aqui, até em passagens tuas anteriores pelo voleibol italiano, inclusive, né, a gente chegou a se lamentar um pouco assim, poxa vida, mais uma lesão no momento importante, isso atrapalhou a Rosa. Então, eu queria que você falasse como é que foi essa temporada fisicamente para você e como é que você está agora, já que a gente também já está aí contando os dias para que saia a convocação, já pensando nas meninas indo para Saquarema, começar a preparação para a VNL e, evidentemente, a preparação olímpica também. Uhum. Graças a Deus, estou super bem. Realmente, essas duas últimas temporadas, né? Foram as temporadas pós-Olimpíada, que é o que acontece, né? Infelizmente, a gente está sujeito a essas lesões. Eu tive aquela torção feia no ano do Novara, bem feia. Levei um tempo para me recuperar e também nessa temporada do busto, uma lesão no abdômen, mas graças a Deus, passei a temporada zero. Muito bem, consegui me manter muito bem fisicamente. Também era um medo meu indo para lá, porque eu sabia o quanto eu seria exigida como estrangeira, a quantidade de bolas que eu receberia e que de fato aconteceu. Então, eu sabia que eu precisava me manter muito bem, ter muito cuidado. E foi o que eu fiz. Eu consegui ter um acompanhamento durante a temporada também com o José Elias, que é o nosso preparador físico da seleção. Isso foi um ponto muito importante também que me fez decidir ir lá para o Japão, porque eles me deixaram à vontade quanto à minha preparação física, eles me deixaram livre para
gestir o meu próprio treino físico, então, porque eu sabia que isso seria muito importante para mim. E a gente lá conseguiu fazer também uma manutenção durante a semana para eu não me desgastar tanto para estar pronta para o final de semana, né? Porque lá a gente joga um jogo sábado e um jogo do domingo, então se eu não tivesse um cuidado durante a semana com o ritmo de treino também, eu acho que o desgaste teria sido muito maior, mas o staff lá, a comissão sempre me deixou muito à vontade e a gente tinha uma troca muito interessante quanto a isso, então consegui me manter muito bem. Acho que eu chego aí fisicamente melhor do que nos últimos não sei quantos anos, assim, consegui me manter muito bem, forte, me sentindo bem fisicamente, então estou feliz e espero continuar e só crescer agora, que a gente sabe que a pegada de seleção também é diferente, então espero conseguir me manter aí em boa forma para estar disponível para o que for necessário. Rosa, você acabou de falar de staff, e uma das perguntas que eu tinha separado aqui era sobre o Marquinho Lebá. É um cara que foi vitoriosíssimo nas passagens de categorias de base no Brasil, revelação de vários e vários grandes jogadores. Como é que foi essa relação com ele? Um cara que já está no Japão há muito tempo, como ele te ajudou nesse processo, até de adaptação, né? Sim, com certeza. Até a presença do Marquinhos lá foi também muito importante, porque ele já está, acho que há 6 ou 7 temporadas no Japão, acho que essa era a sexta, então ele já entendia a mentalidade japonesa, entendia como funcionava o campeonato, ele trabalhou no masculino, depois trabalhou no feminino, então assim que eu cheguei, ele já sentou, conversou comigo, passou as dicas, falou, ó, aqui, isso aqui funciona dessa maneira, aquilo lá funciona daquela outra maneira, então paciência com algumas coisas, você vai ter que se adaptar com isso e com aquilo, então foi o tempo inteiro uma troca muito importante, e a própria presença dele ali no time, ele estava como um coach advisor, né? Ele estava, né, orientando o nosso técnico e, enfim, estava ali participando o tempo inteiro, foi muito importante e muito engrandecedor para as meninas. Eu vi o quanto as meninas respeitavam ele e adoravam também, porque ele é brincalhão, aí estava lá, a gente se divertia. Então, com certeza, ter a presença dele lá me ajudou muito e tornou essa adaptação muito mais simples e mais rápida. Rosa, a gente sabe das dificuldades de se fazer o voleibol no Brasil, pensando em território nacional, um país com dimensões continentais, que tem sim suas grandes dificuldades, principalmente falando em base. E todo mundo sabe que você apareceu no projeto de Nova Trento. Qual é a atual realidade do projeto formador e qual é a sua participação, qual é o tamanho da sua colaboração dentro do projeto? Realmente não é fácil, né? Manter e você desenvolver uma categoria de base, um projeto de base em Nova Trento. Hoje eu sou madrinha do projeto e estou em contato direto com a Vandeca. A gente se fala, não vou dizer todo dia, mas toda semana praticamente. A gente tem um contato muito direto, né? Ela que é a gestora lá do projeto. E a situação do projeto é sempre no limite, né? Sempre precisando pedir, sempre indo atrás de patrocinadores, indo atrás de ajuda. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade no Brasil. A gente não tem uma estabilidade para as categorias de base. E eu vejo esse sofrimento da Vandeca e lá do projeto, que está sempre num risco, sempre sem saber como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser daqui a 2, 3 meses, se vai ter dinheiro para pagar as contas, se vai ter como ir para tal campeonato. Então, é triste, assim, a situação, sabe? Eu sei que a gente deveria ter um apoio, um incentivo muito maior para a gente ter uma tranquilidade do trabalho e ter uma continuidade do trabalho. E é isso que eu vejo a Vandeca sempre brigando também quanto a isso, mas eu faço o que eu posso no sentido financeiro, no sentido da minha presença lá. Sempre que eu tenho um tempo e vou a Nova Trento, eu passo lá para conversar com as meninas. Até eu estava em casa esses dias e ela me mandou mensagem, mas eu não consegui. Aí eu prometi que na próxima vez que eu for para casa eu vou lá. Porque eu sei que a minha presença lá também é importante para as meninas, sabe? É importante elas verem que alguém saiu dali de uma realidade muito improvável, de uma cidade muito pequena. Então, né, fazer elas sonharem e acreditarem que podem chegar também, eu sei que é importante, então eu tento sempre doar esse meu tempo para conversar com elas. Então, eu pretendo estar lá na próxima oportunidade, mas é isso, o projeto está sempre precisando de incentivo, de apoiadores e de divulgação, porque não é uma tarefa fácil. Bacana demais, né? É a referência, né? Tão necessária, né? Trabalhar com as referências. Bom, Rosa, a gente tem visto que os últimos confrontos Brasil e Japão têm sido de tirar o fôlego, né? Não tem sido fácil. Se o Zé te perguntar, e aí, Rosa, o que a gente consegue fazer? Qual é o caminho? Você saberia dar uma resposta para ele? Olha, Zé, acho que a gente tem que ir por esse caminho, de repente a coisa fica um bocadinho mais fácil. Olha, é difícil, né? Mas
Isso é muito difícil, porque no início eu tinha jogado contra, de fato, a seleção japonesa e vi muitas das jogadoras aqui no campeonato, mas estando aqui você vai entendendo que, de fato, a escola, assim, né? É uma escola muito diferenciada e como elas enxergam o voleibol, mas eu acho que trabalhar, de fato, essa nossa parte técnica, não focada na força, como eu já falei aqui antes, que às vezes a gente está muito na porrada, ou ir por cima, ou isso, aquilo, e elas conseguem ler o jogo de uma maneira muito eficiente. Então, acho que a gente trabalhar isso que elas fazem, que é uma empurrada, que é uma largada, que é saber usar uma mão de fora. A gente precisa trabalhar um pouco mais disso. Eu acho que ganhar nessa parte técnica e fazer com elas o que elas fazem com a gente, sabe? Que é isso, de usar o bloqueio, de colocar uma bola ali com mais categoria, com menos força. Então, acho que o Brasil sempre foi um time com muita qualidade técnica, porque de fato não somos nem as mais altas, nem as mais fortes, mas eu acho que a gente ainda tem muito a crescer nessa nossa geração. A gente pode trabalhar um pouco mais dessa variedade, né, de golpes, essas empurradas que a gente está vendo muito aí hoje em dia no cenário do voleibol, e enfim, eu diria que é por esse caminho. Ô, Rosa, se eu não me engano, as finais da V-Cup foram em Tóquio. Isso. Teve aquela lembrancinha de, nossa, há 3 anos estava aqui ganhando uma medalha, passou perto de lugares que você Passamos na talvez... frente da arena. Como é que foram essas memórias? Elas se ativam muito rapidamente quando você tem essas oportunidades? Que é isso, com certeza. Não só dessa vez, outras vezes que eu fui para Tóquio, assim, todas as vezes eu passava na frente da Ariake Arena e eu ficava, ai, gente, foi aqui, não sei o que, lembrava do caminho que a gente fazia, muito nostálgico, muito mesmo, assim. Foi bem especial. Todas as vezes que passava lá perto vinha uma boa lembrança, uma sensação gostosa, então estar ali de novo dentro dessa situação, jogando num clube japonês, e foi bem especial, assim, realmente uma boa lembrança. Rosa, Superliga Brasileira, pegando fogo, os playoffs eletrizantes, com jogos de altíssimo nível, e a quinta final consecutiva Pão de Queijo, entre Minas e Praia Clube. Você atuou nos dois, inclusive os 2 últimos clubes seus aqui no Brasil. Tem um palpite? Tem aí uma, não vou dizer uma torcida, não mas um palpite para esse jogo único? Ai, difícil. No vôlei não tem empate, não tem empate. Né? No jogo único, domingo de manhã. Tie break, certeza, tie break. Então, tie break, jogo longo, jogo único, é isso, né? Tudo pode acontecer. É uma loucura, que nem a gente passou lá no campeonato japonês, eram todas semifinal, final, tudo jogo único. Então, a gente vê que, de fato, tudo pode acontecer. São 2 equipes super vitoriosas, com jogadores super experientes. Tenho muito carinho e respeito muito os 2 clubes. Foram, de fato, temporadas muito importantes. Então, assim, é difícil de dar um palpite, mas eu acho que vai ser um jogo longo. Então, vamos lá, para não te comprometer. Você conseguiu acompanhar algo, pelo menos nessa fase final da competição? Acompanhei. Os 2 últimos jogos eu acompanhei. Os 2 últimos jogos agora, inclusive aquele jogo infinito de Minas e Osasco, aquele set super longo. E o jogo do Praia com o Rio também, um show de bloqueio da equipe do Praia. E acompanhei, eu estava em casa. Porque realmente, quando eu estava no Japão, ficava difícil por causa do horário. Mas estando aqui, eu acompanhei e foi lindo, né? Foi lindo de ver a torcida. Rosa Maria! Então, o meme, né? Porque assim, lá no Japão é todo mundo muito contido, né? Mas eles são muito respeitadores, eles respeitam muito, eles estão lá de fato pelo espetáculo do jogo, e o que é muito legal também. Mas aqui esse calor, né, da torcida, aquela coisa, o ginásio lotado, realmente o voleibol aqui é muito forte, né? E lá a gente não tem os ginásios tão cheios assim quanto aqui, então é uma sensação diferente. E assistir de casa também dá essa saudade de ver realmente o ginásio lotado, porque é muito gostoso. Daniel, pelo tempo que a gente combinou com a Rosa, eu vou ceder aqui a minha vez para um dos nossos apoiadores, né, que mandaram perguntas aqui para ela, a Elane Souza, que apesar do sobrenome não é minha parente, tá, Rosa? Ela pergunta para você o seguinte: como é que você enxerga a Rosa pré-Paris e quais as diferenças da Rosa pré-Tóquio? Interessante. Eu acho que tudo que eu vivi nesses últimos anos e tudo que eu vivi naquela Olimpíada, o que eu passei para estar lá, eu acho que hoje eu tenho mais clareza do caminho e do que é necessário e de como é jogar uma Olimpíada, né? Então, acho que essa tranquilidade de pelo menos entender um pouco melhor, eu acho, esse percurso até uma Olimpíada, porque já não é mais uma situação tão nova, e espero que eu esteja, né,
em Paris e possa ter essa oportunidade de novo de viver uma Olimpíada. Mas eu acho que uma Rosa muito mais madura, muito mais segura e isso, muito mais consciente do que é necessário para jogar uma Olimpíada, para fazer parte desse seleto grupo, que são só 12 jogadoras, né? Então, hoje 13 com essa jogadora reserva, né? Mas enfim, quero estar dentro do grupo que vai estar lá representando o país. Então, eu acho que é uma Rosa muito mais consciente e mais tranquila também em relação, por ter essa consciência maior e esse entendimento, um pouco mais tranquila para lidar com as situações de adversidade. Eu vou aproveitar aqui, Rosa, uma pergunta do Robson de Castro. Rosa Maria, cite 3 jogadoras de todos os tempos que você admira, que de alguma forma inspiraram você. Fofão. Eu acho que por nunca tive a oportunidade, não tive a oportunidade de jogar com ela, mas é por tudo que a gente viu e por tudo que eu ouço, por todos os relatos e, de fato, por tudo que ela conquistou. Por ser uma líder e por ser excelente na sua posição, mas, de fato, pela sua postura, acho que ficou muito marcada para mim. Óbvio que eu vou citar a Caroline, acho que Carol Gataz, pela história dela, pela perseverança, também pela pessoa que ela é, pela companheira de time que ela é, pelo exemplo e pela dedicação que ela tem, que eu pude ver com os meus próprios olhos, tive o prazer de acompanhar e tenho ainda, e espero ter aí por muitos anos. Eu acho que internacionalmente admiro muito a Boscovich, pela jogadora que ela é, pela qualidade, pela tranquilidade e serenidade que ela passa dentro de quadra, pela segurança que eu acho que ela apresenta, assim, é uma jogadora já multicampeã, desde muito jovem, então acho que são três jogadoras importantes aí no cenário mundial. Excelente. Mais uma pergunta trazida por um dos membros aqui do nosso canal. O Joaquim tem um questionamento, ele quer saber, excluindo qualquer possibilidade brasileira, de qual levantadora gringa na atualidade ou que não atue mais, você gostaria de receber aquele mel, aquela bolinha na pinta, sem bloqueio, para você fazer seu nome? A Asha Wolas, com certeza, a polonesa. Ter jogado contra ela esses anos na Itália também e na seleção, realmente para mim é impressionante a habilidade de leitura que ela tem e de distribuição. Então, espero ter o prazer de jogar com ela um dia. Eu acho que a Volas ia gostar também de deixar uma bolinha na pinta para a Rosa. Acho que ia ser bom, mas realmente para mim ela é impressionante e uma das melhores da atualidade. Rosa, a gente está chegando aqui no tempo que a gente combinou. Eu queria que você encerrasse falando, seja dos seus projetos que você tem fora das quadras, seja deixando uma mensagem para alguém e já, novamente, agradecendo pelo tempo que você separou para falar conosco. Primeiro eu vou começar agradecendo vocês pelo espaço. Obrigada aí por sempre abrirem as portas para a gente matar um pouquinho a curiosidade do pessoal também. Bom, projetos futuros, tem alguns, claro, pensando aí a longo prazo, num pós-carreira, de continuar desenvolvendo as coisas da minha marca, por mais que seja muito difícil estando fora do país, então a gente deu uma pausada, mas eu sei que as pessoas também estão esperando, elas me mandam mensagens curiosas. A gente tem algumas coisas no forninho, mas com muita calma, sempre o vôlei como prioridade, então correndo por fora com esses projetos, mas é uma coisa que me estimula também, então acho que vou aí aos poucos pensando no meu pós-carreira. E queria deixar um agradecimento a todas as pessoas que me acompanharam mesmo aí do outro lado do mundo, que eu sei que o fuso não ajudava, mas eu sei que muita gente acompanhou mesmo. Eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens e vejo que as pessoas estavam assistindo e acompanhando, então queria deixar aqui o meu agradecimento a todos os fãs. E é isso, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bacana. Bruno, Guja, obrigado mais uma vez. Gabi, também te agradeço por ter ajudado na marcação dessa entrevista com a Rosa. Rosa, que seja um restante de temporada dourado, é o que a gente mais espera para esse restante de temporada. Eu sei que o pessoal já está ansioso com o VNL e Olimpíada, a gente vai estar acompanhando de perto para, se Deus quiser, trazer boas notícias do vôlei brasileiro em Paris. Obrigado. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Valeu. Rosa. Saúde. Obrigada. Pra gente. Tchau, tchau. Valeu, Rosa. Beijo. Valeu.